Olá, tudo bem? Eu me chamo Américo Teixeira Júnior. Este é o GP às 10 desta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, e o assunto de hoje é o dono deste carrinho. Nelson Piquet Sotomayor completou na última terça-feira, dia 17 de agosto, 68 anos. É mais do que uma oportunidade para a gente falar deste piloto, deste empresário, deste personagem, enfim, dos mais instigantes do automobilismo brasileiro e mundial. Nelson Piquet tem uma trajetória das mais ricas em termos de desenvolvimento de carreira, de dedicação, de superação de obstáculos e principalmente de empreendedorismo. Poderia ter optado por caminhos extremamente mais fáceis, uma vez que ainda jovem foi enviado para os Estados Unidos para estudar e jogar tênis, filho de uma família de um médico renomado em Brasília, que chegou a ser ministro da Saúde no governo anterior ao golpe militar de 64, mas ele, quando fez a opção pelo automobilismo, arregaçou as mangas e trilhou um caminho todo próprio, sem que nada estivesse pronto, sem que nada fosse um pacote adquirido por uma maleta de dólares. No kart, no automobilismo brasileiro e na sua trajetória inicial na Europa, Nelson escolheu cada caminho planejadamente. Em 77, por exemplo, quando optou por disputar o Campeonato Europeu de Fórmula 3, na mesma ocasião em que ocorria o Campeonato Inglês, na época no seu melhor momento, ele tinha um objetivo muito claro: o de conhecer pistas das mais diversas que lhe seriam úteis quando fosse para a Fórmula 1, que era o seu objetivo primeiro. Quando, no ano seguinte, foi para a Inglaterra, melhor dizendo, e conquistou o título inglês de Fórmula 3, já pavimentou seu caminho para a Fórmula 1 e estreou no Grande Prêmio da Alemanha daquele ano, num carro do ex-piloto e engenheiro Maurice Nunn, que fundou a equipe Ensign e posteriormente se transferiu para os Estados Unidos e se tornou não apenas dono de equipe da Monan Racing, por onde correram o Tony Kanaan e o Felipe Giafone, mas antes disso, como um nome primordial na fase de conquistas da equipe Chip Ganassi, com Jim Vasser, com Alessandro Zanardi e com Montoya. A partir disso, Nelson fez algumas corridas por uma equipe particular que usava os carros da McLaren, e já naquele ano assinou o contrato com Bernie Eccleston para ser piloto da Brabham. Naquele momento, não teve preocupação em saber quanto iria ganhar, de que maneira a coisa iria ocorrer. O objetivo traçado era estar na Fórmula 1, e esse contrato permitiu que lá ele estivesse. Quiseram as felizes circunstâncias que ele tivesse como companheiro de equipe uma das mais extraordinárias personalidades da Fórmula 1, o austríaco Andreas Nikolaus Lauda, que se tornaria não só teammate, mas um amigo para a vida toda de Nelson.
E na Áustria, no ano passado, quando muitos nomes de Fórmula 1 estiveram na catedral em Viena para a missa fúnebre após o falecimento de Niki Lauda, o interessante é que diversos nomes foram citados. E não o de Nelson Piquet, mas ele estava lá, abatido, mas prestando homenagem para o amigo Niki Lauda. Isso me dá uma oportunidade para falar sobre a relação do Nelson com a imprensa. Ele nunca teve uma relação boa, sejamos claros, sejamos honestos. Entretanto, duas coisas tornaram o Nelson um pouco distante da imprensa. Primeiro, a estupidez da imprensa ao fazer pergunta sem nexo. Isso fez com que eu tivesse certo medo do Nelson Piquet em uma determinada época da minha vida, porque eu me preparava muitíssimo bem para perguntar qualquer coisa para ele, porque eu sabia que se a pergunta fosse inteligente, instigasse o entusiasmo dele no sentido de responder, a resposta seria fantástica. Ao passo que se eu perguntasse qualquer bobagem, iria receber uma invertida no meio da cara e que realmente não seria de agradável lembrança. Mas isso me remete ao outro ponto. Quando o Nelson foi correr na Europa, um dos seus adversários foi outro grande piloto brasileiro, o Francisco Adolfo Serra, o Chico Serra, que também corria na Fórmula 3. Entretanto, Serra tinha no Brasil um aparato profissional de imprensa, de modo que esse aparato fazia chegar aos principais jornais do país os seus resultados durante a temporada. E não era incomum você encontrar um título: Chico Serra foi ao pódio e chegou em terceiro lugar. Relação dos vencedores: primeiro, Nelson Piquet. Esta atitude, esta falta de cuidado, talvez, ou pressa, não cabe julgar o que se fazia na época em termos de imprensa, porque em todo momento é importante que se diga que a imprensa faz o melhor que pode com os recursos que tem na mão. Mas isso fez com que Nelson passasse a olhar a imprensa de modo geral, mas a brasileira em particular, de uma maneira muito negativa. E são diversos os episódios de poucas manifestações de apreço de parte a parte. Mas Nelson conseguiu, independentemente disso, trilhar um caminho na Fórmula 1 que serviu de modelo para muita gente. Nelson conseguiu não apenas ser um piloto rápido, não apenas ser um piloto campeão, mas também, e talvez principalmente, ser um piloto extremamente envolvido com as questões técnicas. Coube as circunstâncias felizes, novamente, tem gente que prefere chamar isso de sorte, eu não acredito nem em sorte nem azar, eu acho que as circunstâncias ocorrem em função de fatos específicos, e especificamente esse fato que permitiu a união de Nelson Piquet com Gordon Murray, permitiu que muitas inovações pudessem ser desenvolvidas. E antes mesmo, muitas inovações pudessem ser desenvolvidas pelo próprio Nelson em função das necessidades. É sabido, faz parte do desenvolvimento de aquecimento de pneus, uma ação inovadora do Nelson Piquet na época que ele tinha um carro, né, na época que ele corria de Fórmula 3. Ele descobriu que os pneus precisavam estar quentes, ele não precisava ficar rodando, gastando pneu naquele tempo frio da Inglaterra para obter um bom tempo na classificação.
Ele descobriu que precisava que os pneus estivessem aquecidos. Então são inúmeras as histórias confirmadas por ele próprio de colocar os pneus dentro de um carro com um aquecedor ligado e outras artimanhas, de modo que ele pudesse equipar o seu carro exatamente no momento de ir na pista e fazer a sua volta rápida com um pneu aquecido e deixando todo mundo bastante impressionado com aquela marca. Outros momentos também foram dignos de nota, porque na época da Brabham eles tinham ele e o Gornomura desenvolveram uns tanques de água para garantir peso, e na pista aquela água era solta, era jorrada para fora do carro e ele ficava mais leve. Isso foi uma malandragem que foi descoberta depois, mas de todo modo o que eu quero salientar é que Nelson fez parte daquela geração que não metia simplesmente a bunda no carro e acelerava. Era uma geração que pensava o carro como um todo. Pensava o carro enquanto estrutura física, enquanto estrutura eletrônica, mecânica, hidráulica, tudo isso engrenado naquilo que ele tinha de melhor, que era a pilotagem, mas sabendo exatamente o que acontecia em cada ponto do carro e por quê. Isso fez com que ele se tornasse um dos melhores acertadores de carros de todos os tempos na Fórmula 1, e em conjunto com a capacidade de pilotagem ele conquistou tantas e tantas vitórias, o tricampeonato e outros méritos dos maiores. Quando deixou a Fórmula 1, Nelson Piquet teve uma jornada em Indianápolis e talvez este seja o ponto mais forte de toda a carreira do Nelson. Aí você pode me perguntar, ora, o cara bateu, ficou incapacitado para muitas coisas, dado o tamanho dos danos nos pés, e ainda por cima nunca mais foi o mesmo. Mas exatamente por isso, embora aquele acidente tenha encerrado a carreira profissional do Nelson, o fato de, no ano seguinte, voltar a Indianápolis e completar o desafio que tinha sido iniciado, mas interrompido pelo acidente um ano antes, foi um ato de coragem, foi um ato de perseverança dos maiores. Poderia ali ter acabado por completo a vida de Nelson Piquet, mas ele próprio disse para mim, numa entrevista que eu fiz com ele ainda na época da revista Motorsport Brasil, da CBA, na gestão do Paulo Scaglione, que foi até uma atitude de sorte. O acidente chegou à conclusão que não poderia mais ser um piloto profissional e investir num negócio de rastreamento por satélite de grandes frotas de caminhões, e hoje é um dos maiores empresários do setor de tecnologia no Brasil. Mas não é só isso. Recentemente, uma foto espalhou-se pelos sites de um rapaz com cabelo já grisalho carregando uma cesta básica. Pois era o Nelson Piquet, agora em abril desse ano, participando de uma ação solidária em Brasília, e lá foi ele, com a máscara de proteção sanitária, mas de forma anônima, prestando também esse papel. Por essas e outras, eu gostaria de, encerrando esse vídeo que já está longo,
desejar feliz aniversário ao Nelson Piquet e que a gente possa, seja pelos exemplos dele e até pelos arroubos que ele também tem, obviamente, até para falar algumas bobagens de vez em quando, continuar sendo essa figura importante para quem gosta de automobilismo, para quem tem interesse em exemplos de empreendedorismo, mas, sobretudo, como um cidadão que, independentemente dos obstáculos, consegue, passo a passo, dia a dia, com demonstração de coragem, seguida por demonstração de coragem, ser um ícone, não do esporte, mas da vida brasileira. Ó Nelson, feliz aniversário.